Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Além de respondermos as perguntas que você encaminha para a gente, participam da edição de hoje o presidente do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do nosso estado, Paulo Roberto Barque, a diretora de Planejamento da Argo Propaganda, Michele Flores, e o coordenador geral do Sindicato dos Servidores da Justiça Gaúcha, Marco Aurélio Weber. Esses são os nossos convidados de hoje, mas antes de tudo, vamos ao fato jurídico da semana. O INSS pode cobrar da empregadora o ressarcimento de benefício pago por acidente de trabalho quando comprovado descumprimento de normas de segurança. Assim, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenou uma empresa de extração de mármore e granito a indenizar a Previdência os valores pagos a um trabalhador. No caso, uma máquina foi acionada enquanto a vítima ainda estava com a mão na chave de boca, levando ao acidente. O TRF2 decidiu pela negligência da empresa em implementar a adoção de um procedimento mais seguro para os seus funcionários operarem com a máquina, bem como a imprudência do operador na ação. Aqui está o bom uso da eficiência administrativa. A Procuradoria do INSS deve se ater a contestar em favor dos cofres públicos para questões de direito da autarquia e do orçamento da Seguridade Social. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a nossa interatividade, respondendo às suas dúvidas sobre as aposentadorias, as questões que tratam de INSS, entre outras. Para participar é só enviar a sua mensagem para o número ou e-mail que a gente divulga aqui na tela da Bandeirantes durante o programa. Primeira questão vem aqui de Porto Alegre, do José. Recebo auxílio-doença por mais de 15 anos. Se ganhar alta, como faço para entrar com um novo processo? Tenho uma fratura interna na minha perna. Bem, José, o fato de estar recebendo o auxílio-doença há mais de 15 anos não o exclui da possibilidade de participar dessa revisão dos benefícios por incapacidade. Somente se a sua idade for igual ou superior a 60 anos. Nesse caso, você estará excluído, não será chamado para a revisão dos benefícios que está já em vigor pelo INSS. Para você ingressar com uma nova ação, que é a sua questão, você se mune de um laudo médico atualizado, certo? Para poder, enfim, fazer esse pedido corretamente, demonstrando nesse laudo a data de início da doença e a sua incapacidade ao trabalho. Mais uma questão, a Leonir, lá de Viamão, tem 59 anos de idade e 35 anos de contribuição, sendo 8 como caseiro. Na verdade é o Leonir, né? Posso pedir a aposentadoria? Sim. Você já tem o requisito que é exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição, que são os 35 anos contribuídos. E mais, no somatório, 59 de idade e 35 de contribuição, o seu fator previdenciário ele vai ser quase positivo. Você quase vai eliminar o fator, né? Porque com mais meio ano de contribuição e mais meio ano de idade, você tem direito à regra do fator 8595. Então, sugiro, aguarde um pouquinho mais, verifique como vai ficar a questão da reforma da Previdência, porque daqui a pouco você, com mais 6 meses, pode receber o valor da sua média de salários sem a incidência do fator previdenciário. Continue mandando as suas dúvidas para a gente, que a gente vai respondendo ao longo do programa. Bom, falando sobre reforma previdenciária, sobre reforma trabalhista, está conosco aqui o presidente do Sinecarga, presidente Paulo Roberto Barque, que também representa aqui no programa UGT. E na semana que passou, né, aliás, 2 semanas atrás, o presidente nacional da UGT teve encontro com o presidente da Câmara dos Deputados e o tema não foi outro que esse, né, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Presidente Paulo Barque, do que foi discorrido lá na reunião, alguma notícia que a gente já pode dar para o segurado, para o trabalhador? A mudança ela vai acontecer, já tem uma data para isso ocorrer? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros de bancada, bom dia especial a nossos queridos amigos do Boca no Trombone.
A reunião com o Rodrigo Maia não andou muito. Na verdade, foi mais uma pressão do nosso presidente nacional, no sentido de que os deputados se debrucem também pelo viés dos trabalhadores, o que será perdido. Acho ainda que a reunião mais importante, doutor Paulo André, foi a que teve com o próprio Michel Temer, ainda interino, e aí com todos os presidentes das centrais nacionais, que é um pacote de malvadeza, se ele ocorrer da forma que está sendo, vamos dizer, dizendo assim, perguntado pelo presidente, pelos assessores do presidente aos presidentes das centrais, que precisamos mudar a regra da idade. Tem que ser 70 anos, agora já estão falando em 65. Precisamos mudar a regra do cálculo. Precisamos atingir os servidores públicos de todas as esferas. Então, aí existe um pacote, eu digo aqui um pacote de malvadeza, porque, na verdade, a gente não sabe nem o que vai sair de lá. Sim. A gente sabe que o governo tem condições até de ter a maioria no Congresso, por isso essa reunião com o presidente Rodrigo Maia e nós, das lideranças sindicais estaduais, estamos visitando os senadores aqui do Estado, nós já visitamos 2 em assembleia, em reuniões e audiência, no sentido de provocar o Congresso Nacional que olhe com mais carinho esse pacote que deve vir agora até outubro. E é uma preocupação que ela é inerente a todos, né? Essa reforma ela acontece, a gente sabe que o que virá vai ser prejudicial para os trabalhadores, no caso da reforma trabalhista, e para os segurados do INSS no que toca à Previdência. E o que chama a atenção, presidente Paulo Barchi, é que ela não vai se restringir aos trabalhadores da iniciativa privada. Essa previsão aí da idade mínima, dos 65 anos, ela sim deve atingir também aos servidores públicos. Com certeza, o servidor, para mim, eu tenho total certeza que os servidores públicos são o grande alvo do governo. E aí, quando eu digo governo, é todos os governos, que o governo federal também está já indicando para o governo estadual e municipais, quem tem regime, né, que atentem a isso, senão não haver previsão financeira para o pagamento de todas as aposentadorias, segundo o governo. Nós não concordamos com isso. Verdade. Mais notícias daqui a pouquinho com o presidente Paulo Roberto Barchi, do Sinecarg da UGT Rio Grande do Sul. Bom, está conosco aqui no programa, a partir dessa semana, ela passa a integrar a lista dos nossos parceiros, a Argo Propaganda, que tem como representante a Michele Flores, que está com a gente na manhã desse domingo. E a Argo Propaganda é uma agência que se preocupa e muito com as lutas, com as batalhas das classes sindicais. E em razão disso, tem feito um trabalho de excelência aqui no estado e em outros estados da federação, no intuito de buscar preservar, não é, Michele, direitos do trabalhador e evitar questões que são muito prejudiciais ao meio ambiente do trabalho, entre elas o assédio, né, o assédio ao trabalhador. A gente conversava antes de iniciar o programa, essa foi uma das grandes bandeiras e que já teve muito sucesso aí no trabalho desenvolvido pela Argo Propaganda. Obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, Paulo, bom dia, Marcos, bom dia aos telespectadores. Na verdade, a gente vem trabalhando há bastante tempo já vai fazer um ano, a questão assédio, que na verdade é o mal do século, né? É onde o trabalhador sofre várias formas de assédio e não tem a quem recorrer, na verdade, porque a visão que se tem do movimento sindical, do sindicato em si, é a visão das questões salariais. Então, na verdade, se procura pouco o sindicato, né, para fazer qualquer tipo de denúncia de assédio, até por medo de perder emprego, por medo, né, porque não sabe como é que o sindicato vai reagir, se o sindicato está preparado ou não. Na verdade, o assédio moral, ele é, hoje, um mal do século. Todas as categorias, foi feita uma pesquisa, 80% dos trabalhadores sofrem ou já sofreram assédio moral. Existem várias formas, vários tipos de assédio moral. O corporativo, que é onde o superior, o dono da empresa, ele comete assédios de forma discriminatória, fazendo reuniões e excluindo o trabalhador, dando menos tarefa, né? Existe o assédio interpessoal, que aí é de colegas,
né, geralmente por questões de raça, outras questões, idade também, Sexo, né? sexo, exatamente. Então, são formas de assédio, como assédio sexual, metas abusivas. O trabalhador bancário, por exemplo, ele tem 100% de meta, ele atinge e não está bom, né? Então, nós lançamos também lá uma cartilha, que foi um movimento 100% não é o limite, né? E trabalhar essa forma oculta, na verdade, que é o fantasma, né? Ele não se identifica, geralmente o assediador não se identifica como assediador, né? Ele está por trás. Sim. Ele está sempre por trás. E questões como o trabalho voluntário, né? Como o do judiciário tem o trabalho voluntário, né? As pessoas, não podemos viver pela metade, seria assim, claro, né? Salários parcelados, né? São formas de assédio e como lidar com elas, né? E também alertar ao movimento sindical e aos sindicatos que dentro das entidades sindicais também tem que ter esse cuidado. Sem dúvida. Né? Tem que ter uma comissão que controle, porque tem diretores, dirigentes que cometem assédio, até mesmo funcionários de sindicatos que cometem assédio com outros trabalhadores. Então, é uma coisa, é um tema, e ele é de uma forma geral, realmente, porque eu não posso levantar uma bandeira contra o assédio moral. E, enquanto isso, dentro da minha entidade, existindo um forte assédio, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que, e orientar também as entidades, alertar as entidades a dar depois o auxílio, o acompanhamento. Sem dúvida. Né? Próximo bloco, pedir a tua palavra, Michele, sobre a gente aprofundar mais assim, os trabalhos que a Argo Propaganda está fazendo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, até a própria GT está sendo um dos parceiros nesse trabalho da Argo Propaganda. Um pouquinho mais de Michele Flores no próximo bloco. Está conosco também, a nosso convite, com muito prazer a gente recebe o Marco Aurélio Weber, ele que é coordenador geral do Sindijus RS, né, o Sindicato dos Servidores da Justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul. E até dentro da pauta que a gente elaborou, trazer esse tema também para o âmbito do judiciário, não é, Marco? A questão do assédio, também comumente verificado, isso acaba acontecendo lá, e mais como o Sindijus tem tratado essa temática no momento que o servidor aqui da Justiça chega até a entidade para relatar esse fato. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia ao Paulo, nosso presidente aí do sindicato, a Michele, bom dia a todos os telespectadores, em especial aos ativos e inativos do Poder Judiciário, que devem estar acompanhando a nossa fala aqui. Realmente, essa preocupação com assédio moral, ela é uma preocupação que é encarada com muito carinho pela nossa gestão, porquanto é um problema que se enraizou também no serviço público. Também nos cartórios existe até hoje essa prática condenável e, para tanto, no ano passado, nós conseguimos criar, juntamente com o Tribunal de Justiça, a Comissão Paritária de Assédio Moral, que é composta por servidores e por magistrados. Compete a essa comissão o julgamento de todos os casos de assédio moral que pipocam pelo estado inteiro, e não são poucos. Daí a razão de eu dizer que pipocam, porque nós enfrentamos essa questão de frente e estão sendo julgados e resolvidos os problemas por essa comissão que veio justamente atender esse antigo anseio dos trabalhadores do Poder Judiciário. Paralelamente, nós realizamos uma pesquisa sobre a saúde do trabalhador do Poder Judiciário, linkado também a essa questão do assédio moral, e ela foi concluída nos últimos dias. E nós estivemos na quinta-feira em Caxias do Sul, com marca escolhida para fazer o lançamento do resultado dessa pesquisa, que vai servir de parâmetro para futuros embates, discussões e conclusões e diálogo, afinal, enfim, com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Assédio moral, pesquisa de saúde, preocupações de um sindicato que não se limita, conforme disse a Michele, a se preocupar unicamente com as questões salariais. Nós nos preocupamos com a questão associativa também
do sindicalizado. Sim. Nós temos vários convênios em benefício dos sindicalizados e nós buscamos, acima de tudo, as suas melhores condições de trabalho, né? Saúde, a questão do assédio moral, para então chegarmos à questão salarial, que está seriamente comprometida pela PLP 257, que campeia, que ronda o nosso futuro em Brasília. E como disse o Paulo, nosso presidente do sindicato dos Cinecarga. do Sinicargo, né, o Paulo falou com muita propriedade. O servidor público, o serviço público em geral, é o maior atingido nessa questão da PLP 257, que está em Brasília aí pipocando também. Sim. E pronta a sair e prejudicar os trabalhadores brasileiros. Quando se fala em retirar direitos, né, os governos, seja ele vermelho, azul, de que partido for, eles reiteradamente vêm a retirar direitos, né? Sempre quando se fala em reforma trabalhista, reforma previdenciária, o que se vê é restrição de direitos. Daqui a pouquinho mais, Marco Weber, pelo Sindijus, aqui no Boca no Trombone. Continuando ainda pela nossa interatividade, você que encaminha as questões pelo nosso telefone, pelo nosso e-mail, navegando aí pelo nosso portal, que está aí na tela da Bandeirantes. O Sérgio da Silva: recebo auxílio doença judicial há 4 anos. Serei chamado pelo INSS? Uma questão que está se repetindo aqui no programa. Sérgio, se você tem idade igual ou superior a 60 anos, você não será chamado. Se você tem uma idade inferior, sim, você vai ser chamado. Recomendação: esteja munido do documento médico atualizado, onde conste lá o código da doença, a data que essa doença se iniciou e mais, se houve um agravamento desde que você começou, teve diagnóstico dessa patologia até hoje, peça para o seu médico relatar isso, né, no laudo, para você fazer a visita, né, à Previdência Social, quando esse é chamado para revisão previdenciária, munido desse documento bem completo. Tá certo? Vamos para um pequeno intervalo, já a gente retorna respondendo mais questões que você encaminha com a gente e bate-papo com Cinecarga, Argo Propaganda e Cinejus, aqui no Boca, ano 27, muito mais interatividade para você.